Esse é aqui no Cabeça para Cima, a gente falando sobre linguagem corporal. Você já parou para pensar quanto você se comunica através das suas expressões corporais? São super importantes. Muitas vezes a gente fala mais através disso do que daquilo que a gente está efetivamente verbalizando. E também tem essa questão, né? Como é que é? São 3 áreas dos sentidos: visual, auditivo e auditiva. E sinestésica. A sinestésica é essa dos sentidos. Isso. Aí a visual das sensação. sensações. Perfeito. E aí, como é que se constrói essa questão da expressão corporal, da linguagem corporal de uma pessoa? Ela é decorrente do contexto, da educação, ou é uma coisa que a pessoa vai desenvolver de uma maneira mais proposital? Como é que isso acontece? É causa ou consequência? Eu acho que, na minha opinião, varia. Existem gestos inatos, como, por exemplo, o não com a cabeça, um gesto inato que é desde quando você é criança, você não quer o peito da mãe, não quer amar, você tira de qualquer jeito, não quero. Então, um gesto inato. E eu acho que outros gestos são construídos, decorrentes. Um autor, que é o Alan Peace, ele fala muito bem do que são gestos inatos e o que são gestos construídos. E ele cita um exemplo muito interessante, que hoje em dia existe uma dúvida se é um gesto inato ou se é um gesto não inato, que é a forma de cruzar o braço. Porque muita gente, quando cruza o braço, coloca a esquerda por cima da direita. Então ele diz que esse é um gesto inato, porque ninguém consegue cruzar o contrário. Outros dizem não. Fica desconfortável, fica uma coisa desconfortável você botar a direita em cima da esquerda. Você se sente desconfortável. Então a gente já na Independe se a pessoa é destra ou... Independe. Eu sou canhoto, eu não consigo, o meu só a esquerda por cima da direita. Então isso ele vê como um gesto inato. Então existem vários tipos, os gestos inatos e os não inatos. Aí vai depender do gestual da pessoa para a gente analisar, né? Sim. Nós temos um biocomputador, né? Que ele já vem com uma programação já pronta para ser usada. E eu trabalho com a neurofisiologia, né? Neurociências, e a questão da origem dessa comunicação não verbal está ligada ao sistema nervoso autônomo, que é o sistema que trabalha por conta própria. Por exemplo, nós estamos aqui agora, o nosso coração está batendo, o nosso organismo está funcionando e não temos nenhuma gerência disso, a gente não pode fazer nada. Você pode ter uma taquicardia e você ser sobressaltado sem que você tenha o controle disso. Isso é o sistema nervoso autônomo. Aí quando você disse assim, que eu achei interessante, Celeste, você falou, às vezes a pessoa está falando uma coisa e está expressando outra. Isso é chamado incongruência da comunicação, né? Está tudo bem? Tá, tudo bem. Então, o convencimento para quem está recebendo essa comunicação é muito mais da nossa postura corporal do que o que eu estou falando. Então, existe na ciência da comunicação uma pesquisa que, em média, o poder da comunicação, a eficácia da comunicação, em média, é 60% postura, né, o não verbal, 33% tom de voz e somente 7% as palavras que a gente fala. Então, o tom de voz dá uma mudança naquilo que a gente comunica, que é uma coisa tremenda, não é? Completamente, de fato. Não é? De fato. Então, para mim, o que starta, né? O que dispara o gatilho dessa comunicação, dessa linguagem corporal, é o sistema nervoso autônomo que é responsável pelas emoções. É o sistema emocional, né? Como Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, a gente se expressa de acordo com o que está na área da sensação mesmo, o que você sente. Então está ligado a sentimento. Eu gostaria de dar um exemplo, tentando
associar a questão do nato, inato e com a questão fisiológica, que lá no nosso espaço a gente dá muito treinamento de primeiros socorros. E aí sempre que o professor fala, vamos simular você está se engasgando, é automático, qualquer um faz isso. E não se ensina. Há muito tempo eu fui praticar isso em casa com meu irmão pequenininho, criança. Eu falei, para eu treinar, né, a manobra de Heimlich, eu falei, finge que você está engasgando. Criança, ele fez isso. Eu falei, então realmente é uma questão até de sobrevivência, né? Assim, o sinal, o símbolo, a linguagem do estou me engasgando. Você colocar a mão no pescoço, que é onde está o engasgo. Exatamente. Quando a gente está falando toda essa questão, né, da linguagem corporal, me parece que a gente está tratando aqui de duas questões, né? Essa coisa do natural, do que a gente faz, do sim, do não, da cara feia, das expressões mesmo, né? A história da postura, que ela pode se impor ou dizer se uma pessoa é mais tímida, menos tímida, etc. Quero já ouvir vocês. E tem uma outra coisa que é literalmente sinais, né? A questão, né, sinais, algumas outras coisas que são positivas, coisas que são negativas, que são utilizadas pela humanidade afora e em tantas situações para também... Isso é, de fato, linguagem corporal ou é outra coisa? Ou é outro campo de comunicação? Seja a linguagem, sim, mas também tem que respeitar a questão da cultura. Porque, por exemplo, nos parques da Disney, quem vai trabalhar no parque da Disney, os que ficam lá fantasiados de Mickey, de Pato Donald, tudo, eles são treinados a, quando for alguém perguntar a informação, ele nunca apontar. Assim, onde é que é a lanchonete? Você nunca pode apontar, porque em algumas culturas você apontar é agressividade. Então você tem que colocar com os 4 dedos ou com toda a mão aberta para indicar qual é o caminho. Então tem alguma coisa de cultural também nos sinais. E que vão marcar mesmo, né? Pessoas, culturas, até civilizações. Sinais não verbais. Gente, eu vi uma coisa ontem tão bacana, né? A gente ia falar desse tema, comecei a olhar um pouquinho e assim, olha, é pelo olhar que pedimos licença para entrar na alma do outro. Uau! Olhar, né? Qual a importância do olhar nessa questão da linguagem corporal? Eu acho que o olhar, assim, na detecção de mentira, por exemplo, acho que o olhar é extremamente indicativo de mentira. O que é quando você conta uma história, a pessoa conta uma história e você olha para cima e direita, ela está criando uma imagem, está acessando uma área do cérebro que cria uma história, cria uma imagem. Então você já pega um mentiroso. Uns autores dizem que depende, se for canhoto, inverte. Mas isso, e muitos autores hoje em dia já estão defendendo que independente se é canhoto ou não, olhou para cima à direita, é indicativo de mentira. Então é fácil você pegar uma mentira por esse gesto, entendeu? Ou o levantar do ombro, né, que é chamado de mentira técnica. Então, são sinais que você identifica fácil, que qualquer um, quem estiver assistindo, pode já começar a treinar. Olhou para cima e direita, é um indicativo de mentira. Mas isso é o sistema nervoso autônomo. Não tem como a gente simular. Não tem como simular. O corpo não aguenta a mentira, né? São a pupila dos olhos que fazem esse movimento e a pessoa não tem noção disso. Né? E alguns empregadores, por conta disso, alguns entrevistadores, quando estão fazendo a entrevista de recrutamento e seleção, eu vou indagar, por que esse profissional não foi selecionado? Ele tem um bom currículo, tem uma boa capacidade. Não, porque durante a entrevista não olhou nos meus olhos. Isso é muito comum, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer, não gostei de fulano, não me passou confiança, porque ele não me encarava, e você sabe que o auditivo não olha muito nos olhos? Ele precisa ficar um pouquinho de lado para receber a comunicação. Eu fui dar uma palestra num lugar que a responsável pelo evento veio conversar comigo. Doutora Eni, me ajuda a salvar o meu casamento. Eu falei, o que foi? Aí ela estava falando, o meu marido, a gente é casado há 25 anos, de uma forma maravilhosa, só tem um problema, ele não conversa comigo olhando nos olhos. E aí quando sai, fala tudo por telefone. E quando está falando comigo, ele vira. Eu falei, Aí eu falei assim, vamos lá, ele é músico?
Sim, sempre foi. Eu falei, acontece o seguinte, o seu marido, eu não quero me precipitar, porque é muito rápido, em 5 minutos, né? E me parece que ele é auditivo e ele está numa zona de conforto, para entender melhor a comunicação, ele fica de lado. Não é que ele não queira te encarar. Então, essa coisa de olhar nos olhos, isso também é uma crença limitadora. Pois é, por isso que eu brinquei com o Dames aqui naquele momento, né? Porque também tem um risco. A gente assim, conversando, olha, eu já vou me empolgando, acho belíssimo esse estudo, né? Porque uma coisa assim de você poder interpretar as pessoas de uma forma muito mais ampla, né? Essa questão de você saber que não adianta, a pessoa não vai fingir. Porque tem coisas que ela não vai fingir, acontecem, o organismo, ele vai se manifestar, né? Mas, por outro lado, a gente precisa saber, bacana, fazer esse tipo de leitura para não sair interpretando de qualquer forma, generaliza, né? Mexeu o ombro, pronto, não sei o quê, levantou o olho, está mentindo, faz não sei o quê. Não existe para a linguagem corporal, quem fala isso é o grande mestre Paulo Sérgio Camargo, que não existe na linguagem corporal um dicionário. Você mexeu o ombro, está mentindo. Não existe. É um conjunto de gestos que vão te levar àquele indício, que é uma conclusão. Você tirar desse conjunto de gestos, você vai tirar a conclusão. E o profissional precisa ter senso de cenário. Exatamente. Aprender a enquadrar o cenário, a que pertence esse contexto, qual é o objetivo que quer alcançar e analisar de acordo com o senso de cenário. Porque senão fica uma coisa super generalizada e a gente sabe que o ser humano é absolutamente, maravilhosamente complexo, né? Isso é que diferencia um de nós, todos um do outro. De cultura e também. Existe caso e casos, né? Então isso aí é muito sério. Aí vem os rótulos, o estigma, né? Então isso é muito perigoso. A gente pode transformar uma pessoa, quer dizer, quando eu digo transformar uma pessoa, é possível mudar, por exemplo, a questão da autoestima de uma pessoa. A partir do trabalho dessa questão da linguagem corporal. Às vezes uma pessoa que ela é mais tímida, é mais isso e tal. Se você trabalhar essas expressões corporais, você pode ajudá-la a desenvolver ou melhorar a sua autoestima ou outros fatores? Eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso. Por conta da medicina psicossomática, eu criei um circuito de exercício de consciência emocional e corporal para exatamente fazer isso, né? Porque quando uma pessoa está bem, ela fica bem naturalmente. Quando ela está mal, ela tende a se fechar. Então é possível enganar o cérebro, trabalhar conscientemente e levar para o coração algo já montado e pronto, e você passa a ter uma consciência emocional e corporal que faz a modulação do sistema imunológico, que é assim, um negócio assim, fantástico, que eu já testei isso assim, há mais de 15 anos e tem sido assim, uma coisa maravilhosa, que eu quero até publicar. Bacana. Esses exercícios, e são simples, muito simples. Não importa se você é tímido, se você não é. Por exemplo, você vai conviver comigo, você nunca vai saber o dia que eu estou mal. Porque eu, o tempo inteiro, eu estou dentro dessa postura. Ah, mas eu tenho que fazer até quando? Não é até conseguir, até se tornar. A diferença é essa. Lindo. Entendeu? Lindo, lindo. Até se tornar. Isso faz toda a diferença, né? Realmente faz toda a diferença. E claro que a gente não vai esgotar esses assuntos, a gente vai estar dando pinceladas sobre todas essas questões, mas a importância do que a gente está falando aqui, do que a gente acabou de comentar agora, né? Essa questão do uso da expressão, da linguagem corporal, porque muitas vezes a gente diz, você tá para baixo, esbarrou, tá com problema, de certo, você baixa a cabeça, a tua postura, isso te derruba, né? Isso te coloca mais e afeta outras pessoas, né? Porque a felicidade, assim como a tristeza, ela é um sentimento que passa para outra pessoa. Né? Se você botar uma pessoa negativa no fundo da sala, no fundo da aula, vai estar todo mundo negativo. É uma coisa que os outros podem absorver. Então, sempre que possível, procurar estar o mais
peito aberto possível, sem parecer muito arrogante, claro, mas sempre para cima, pensamentos sempre positivos, sorrir sempre, que apesar de ser um sinal de submissão, é uma maravilhosa ferramenta para você conquistar as pessoas em vendas, em aulas, em tudo. Então, sempre que possível, o máximo possível, tá para cima. Tentar não influenciar negativamente quem está cabeça para cima. Não, achei fantástico. Eu falei, esse programa tem tudo a ver com o nome do programa. Cabeça erguida, ombros retos, espinha reta. Olhando para o horizonte, sorriso largo no rosto. Pronto, está resolvido. É isso aí. Porque essa questão, além de... Sem sentir vontade, não precisa estar com vontade. Fazendo com que aconteça naturalmente, seja a postura, né? E com isso a gente contagia o ambiente, como você colocou, mas eu acho que mais importante do que contagiar o ambiente, a gente contagia a gente mesmo, né? A gente contagia a gente mesmo. E aí, quando a gente está contagiado, é tão fácil espalhar, né? E colocar no ambiente também. De novo, eu já preciso dar uma paradinha. Preciso ir para o intervalo e eu vou voltar querendo aí ouvir um pouquinho da Aline. Como que a gente pode utilizar a questão da linguagem corporal, por exemplo, nas situações de trabalho, nas situações profissionais. Será que isso faz diferença e pode decidir uma vaga de emprego? Estou curiosa, quero saber. Vamos lá. Cabeça pra cima.